3, 2, 1. Hello folks and welcome back to the English classes. Meu nome é Pietro Sartório, sou professor de inglês e hoje nós vamos falar sobre Transition Words parte 4. Hoje nós vamos falar sobre 3 expressões muito importantes para o nosso vocabulário. São as palavras although, though e even though, tá? Elas são chamadas de transition words porque elas constituem ligações que existem entre as sentenças. Maior dificuldade de algumas pessoas para atingir a fluência, para atingir a boa fala do inglês ou de outros idiomas, não é construir frases. Muitas pessoas que estão no nível avançado têm extrema facilidade para construir frases, para ler, interpretar. Isso é simples, mas a grande dificuldade é vocabulário e palavras que fazem transição entre as sentenças, que ligam uma sentença na outra. Isso é muito importante. E exatamente por isso que nós estamos estudando esse tema. Although significa embora, though significa mas. Muito interessante a pronúncia de though, nós falamos though, mas existe uma outra palavra bem parecida, se nós colocássemos um T aqui na frente, ficaria thought, que seria pensamento, ok? Seria o substantivo pensamento. E tem uma pronúncia um pouco diferente aí. Even though significa também embora, mas tem algumas regras aqui distintas, tá? Esqueça um pouquinho o que vocês conhecem sobre conjunções, sobre palavras que fazem transição entre as sentenças, entre as orações. Porque aqui nós temos regras específicas para a gramática inglesa. Por exemplo, nessa primeira frase eu tenho although I am smart, olha só, a vírgula vai separar as orações, tá? Although I am smart, I can solve this. Então, deixa eu ficar do lado de cá. Presta atenção. Although I am smart, I can solve this. Ó, embora eu seja inteligente, eu não posso resolver isso, tá? Então, assim, nessa frase, nós temos duas orações diferentes, ok? O nosso embora fica aqui no início. E, essencialmente, após although, eu tenho que fazer o uso de um pronome pessoal, ok? Necessariamente, após although, eu preciso fazer o uso de um pronome pessoal, tá? Em raros casos, eu vou utilizar o meu sujeito não sendo um pronome pessoal, tá? Ou, no máximo, um pronome possessivo. Outro exemplo. Although she is stringent, is a good person. Então, embora ela seja rigorosa, é uma boa pessoa. Então, embora ela seja rigorosa, exigente, rígida, ela é uma boa pessoa. Então, olha só, de novo, aqui eu faço uso de um pronome pessoal, ok? Agora nós vamos ver com though. É muito interessante nós analisarmos though, porque ele seria simples como mas, só que ao invés de ficar entre as orações, tá? Nessa sentença, entre as orações, ele pode vir ou no fim ou no início. Então, olha a posição aqui de though. Though está no fim da sentença. Mas ele causa um efeito, quando nós traduzimos para o português, como se ele estivesse entre as duas orações. Então, exemplo. We need a new point of view that answer our expectations, though. Então, nós precisamos de um novo ponto de vista que responda às nossas expectativas. Mas, olha só, estou utilizando though aqui. Então, o sentido real seria we need a new point of view. Nós precisamos de um novo ponto de vista, mas que responda às nossas expectativas. Então, não é muito simples, tá? Mas, porque nós não temos algo parecido, as nossas conjunções fazem ligação entre uma oração e outra
se interpõe entre elas. Esse é o comum no nosso idioma. Agora, em inglês, nós temos aqui uma transition word no final da sentença que, quando traduzimos para o português, ela tem que causar efeito aqui. Ok? Então, olha só. Nós precisamos de um novo ponto de vista, mas um que responda às nossas expectativas. Tá? Esse mas vai fazer o sentido aqui no meio da sentença, entre as duas orações. Tá? Bem simples, em português seria entre as duas, em inglês eu uso no fim. Alguns usam no início também, mas é mais comum no fim. E o sentido dela, o significado dela em português é aqui, ó, no meio, ok? Depois, even though, significa embora. Só que nós, ao invés de usarmos aqui no início, nós vamos usar entre duas orações separados por vírgulas, ok? Então eu tenho aqui, ó, today the weather is nice, even though it's cold. Então, hoje o tempo está bom, está agradável, embora esteja frio. Ok? Então, percebam que o meu embora se interpõe entre as duas orações, utilizando vírgulas e aqui no meio, ó. Tá bom? Então, essa já é uma forma mais comum de nós vermos em português, mas basicamente essas são regras que têm exceções, ok? Even though eu também poderia utilizar aqui no início. Estou colocando a forma mais comum de vocês encontrarem na literatura, em textos escritos. Though, no final, também é mais comum de você ouvir as pessoas falando no final. Even though, separado dessa forma. E although no início, com o pronome pessoal logo em seguida. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido o tema. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo. Se você tem alguma dúvida, comente aí embaixo. E é isso, pessoal. Thank you and bye bye. Vai lá, já dá pra gravar mais um?